Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre distribuições estatísticas, tá? Um conceito muito importante de vocês entenderem. É um conceito que está muito presente em premissas de alguns métodos de análise de dados, tá? É, é um dos fundamentos da ciência de dados, na verdade, é você entender como que dados podem ser distribuídos, né? E o que é uma distribuição estatística, tá? Então, o que é uma distribuição estatística, pessoal? Nada mais é do que uma função matemática que mostra os valores possíveis de uma variável e com que frequência eles ocorrem, tá? Então vamos supor que nós temos os dados de altura de todas as pessoas, de toda a população brasileira. E a gente quisesse representar com que frequência ocorrem determinados intervalos de altura, tá? De 1,20 m a 1,30 m, de 1,30 m a 1,40 m, enfim. A gente já está traçando um gráfico para entender a distribuição de toda a população dentro desses intervalos, né, de valores, né? De forma que a gente conseguisse saber com que frequência cada altura acontece na população, tá? É isso. Esse é o conceito de distribuição estatística. Podem ser N variáveis discretas ou contínuas que podem ser representadas como uma distribuição. Então, para dar um primeiro exemplo sobre distribuição aqui estatística, ou como é chamada na estatística de distribuições de probabilidade, tá? De ocorrência de um evento, por exemplo, de ocorrência de diferentes alturas dentro de uma população, tá? Vamos pegar o exemplo de um dado aqui. Então, qual que é a probabilidade de cada número cair quando você roda um dado? Tá? A probabilidade de cair 1 é 1 em 6, né? Porque são 6 números possíveis. Cair 2 é a mesma coisa, de cair 3 é a mesma coisa, até 6 é a mesma coisa, tá? Não existe probabilidade de cair 7, né? Que é um evento impossível, nem zero, né? Então é de 1 a 6. Então, uma vez que a gente tem aqui 100% ou seja, todas as possibilidades estão cobertas por esse mapeamento que a gente fez de probabilidades, né? A gente pode colocar isso num gráfico, tá? E qual que seria esse gráfico? Seria esse daqui, né? Então, para cada uma das saídas do dado, né? Para cada uma dos resultados de um dado, a gente tem uma determinada probabilidade, que nesse caso é 0,16 alguma coisa, ele é 16,7%, ou seja, 0,167, 167, para todos os dados. Então você vê que todas as probabilidades aqui estão representadas, tá? Uniformemente. Esse é um exemplo de um tipo de distribuição, inclusive, tá? Que é a distribuição uniforme. Todos os dados, as ocorrências, né, de um resultado, de uma variável, possuem a mesma probabilidade de acontecer. Beleza? Então vamos agora para um exemplo diferente. Vamos supor que a gente roda dois dados. Tá? A gente rola dois dados na mesa e aí a gente quer saber a probabilidade de determinadas combinações, né, de um e de dois dados. E aqui estão todas essas probabilidades, tá vendo? Pode cair 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5, 1 em 6, 2 em 1, 2 em 2, 2 em 3, enfim. São 36 possibilidades no total, quando a gente está falando de dois dados, tá? Então, o que isso quer dizer? Quando a gente quiser calcular a probabilidade de soma de dois dados, a gente vai começar. Então, qual a probabilidade de somar 1? Os dois dados somarem 1? Nenhuma, né? Não tem como. No mínimo vai acontecer um dado 1 e o outro dado também 1, então seria um 2, né? Aí isso a gente tem uma combinação para somar 2. Para somar 3, vamos ver ali na outra tabelinha para somar 3 quantas combinações. Se o primeiro cair 1, o segundo cair 2, é uma, né? Se o primeiro cair 2 e o segundo cair 1, também é uma ocorrência que soma 3, certo? Então são duas. E assim sucessivamente. A ocorrência que mais acontece quando a gente rola dois dados é o número 7. Tá? Ele acontece 6 vezes a cada 36. Tem 6 combinações de 7. Tá? Tem aqui ó, 6 com 1, 5 com 2, 4 com 3, 3 com 4, 2 com 5 e 1 com 6. Então são 6 probabilidades em 36, ou 17%. Agora vamos supor que a gente quer caracterizar isso num gráfico. Tá? Como é que esse gráfico ficaria? Isso aqui, né? 1 não tem como, então começa em 2. Em 2 a gente começa a já ter a probabilidade de ocorrência desse evento. Ó. 3, 4, 5 até 12, que é o máximo, né? Se um dado cai 6, o outro também 6. E aí as probabilidades estão representadas aqui em cada barra,
Tá vendo? Vai subindo, atinge o pico aqui no valor 7 e desce. Tá? Então isso representa para vocês o que é uma distribuição de probabilidade, tá, pessoal? Aqui a gente usou o exemplo de um dado, mas poderia ser qualquer variável aqui nesse eixo aqui, ó. Peso de uma população. A gente achar que o peso mais frequente é, sei lá, 80 quilos, e os pesos maiores iriam baixando, assim como os pesos menores também iriam baixando a probabilidade de alguém ter aquele peso, porque a população é distribuída de uma forma assim. Os pesos mais baixos são menos frequentes, os muito mais altos são menos frequentes, e existe um peso médio ali que tem uma grande proporção da população. Tá? Isso é distribuição de probabilidade. Esse conceito tem que estar bem enraizado aí na cabeça de vocês, tá? Bom, tipos de probabilidade que podem acontecer, pessoal. Então, tem muitas. E os estatísticos, eles observaram fenômenos ao longo da história, observaram variáveis, tá? Medidas, peso, altura, observaram tudo o que acontece na população, no mundo, no universo, e determinaram algumas curvas ou distribuições estatísticas que representam alguns tipos de variáveis, tá? E aí eles criaram uma função matemática, ou seja, uma curva aqui no gráfico, que representa esse tipo de distribuição dessas variáveis, tá? Então a gente tem vários tipos. A gente tem Bernoulli, binomial, Poisson, exponencial. Então a exponencial, por exemplo, para uma determinada variável que os números menores são muito mais frequentes do que os maiores, isso vai decaindo, tá? Numa determinada proporção aqui, essa é uma distribuição mais para o lado da exponencial, tá? E a gente tem outras aqui, gama, beta, log normal. Vocês não precisam se preocupar em conhecer todas essas distribuições, tá? Por quê? Porque tem uma que é considerada de longe a mais importante da estatística e da análise de dados, tá? Que é a distribuição normal, aqui, ó. Por que é a mais importante, professor? Porque muitos e muitos fenômenos da natureza, de populações, assim, no geral, tanto de humanos, quanto de animais, quanto de botânica, enfim, de vários campos da ciência, as distribuições dessas medidas obedecem a essa curva aqui, ó, curva normal, ou gaussiana, tá? Em termo mais estatístico. Então, vocês têm que se preocupar com essa daqui, tá? Até porque existe um teorema, que é o chamado teorema do limite central na estatística, que mostrou que quando a gente replica várias amostras de um determinado estudo, muitas vezes, sempre vai tender até essa distribuição aqui, pessoal. Tá? Então, é a mais comum. E vários testes estatísticos que foram desenvolvidos, que a gente ainda vai ver dentro do curso, eles têm como premissa que os dados sejam distribuídos dessa forma aqui. Tá? Então, isso aqui vocês vão usar bastante, tá? Vocês vão usar bastante a distribuição normal. Então, as distribuições é importante vocês saberem que elas são discretas e contínuas, tá? Quando que elas são discretas? Relembrando lá os tipos de dados, vocês lembram que existem os dados numéricos e categóricos, né? Entre os dados numéricos, que são os dados que a gente está lidando aqui, existem os dados discretos e os dados contínuos, né? Então vejam, quando os dados são discretos, ou seja, a gente consegue delimitar ali, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai ter uma distribuição discreta, você vai ter um valor de probabilidade, né, para cada um desses números. Vai ser representado assim, como se fosse uma escadinha. Né? Agora imagine que quando a gente está falando de números contínuos, ou um dado contínuo, né? Ou seja, entre 1 e 2 a gente tem infinitos números. Vocês lembram disso? A gente tem 1,1, 1,12, 1,125, 1, vários números. Entendeu? Então a gente tem um monte de número aqui. De forma que, quando a gente vai trabalhar com um intervalinho muito pequenininho, aqui entre 1 e 2, da forma como eu estou falando, essas barras elas iriam ficar tão fininhas, tão fininhas, tão fininhas, tão fininhas, tão fininhas, que já nem seriam representadas como barras. Né? Poderiam ser representadas assim, ó, como uma curva, tá? Então, quando é uma curva assim, significa que nós estamos lidando com dados contínuos, ou uma escala contínua de probabilidade, em vez de uma escala discreta. Beleza? Então, pessoal, a distribuição normal, por que ela é muito interessante? Tá?
Porque ela tem algumas características matemáticas que vocês têm que saber entender para que vocês assimilem alguns conceitos que vão ser passados no futuro para vocês, tá? Como p-valor, intervalo de confiança, tá? Tudo isso é baseado na distribuição normal de alguma forma, tá? Então, o que é a distribuição normal, pessoal? É uma distribuição que, naturalmente, o ponto da crista dela aqui, né? Então, se a gente tratar isso aqui como uma onda, esse ponto máximo aqui, ou seja, o valor que mais existe na população, o mais provável de acontecer é a média, tá? É a média, tá? A média populacional. Dessa média populacional nós teríamos a mesma quantidade de valores distribuídos para cima dela e a mesma quantidade de valores distribuídos para baixo dela aqui, tá? Menores do que a média e para cá maiores do que a média, tá? E o que é mais legal dessa distribuição? É que a gente consegue determinar a quantidade de valores, ou seja, de indivíduos, vamos supor que a gente está medindo lá a altura, tá? Que nem o primeiro exemplo que eu dei. A gente consegue saber a quantidade de indivíduos que estão posicionados ou que estão representados em determinadas áreas dessa distribuição normal, tá? E como é que a gente faz isso? Através do desvio padrão. Então, basicamente é assim, ó. Temos a média. Vamos supor que a média é 1,5 m. Tá? 1,5 m. A média de altura da população. Vamos supor que fosse essa, né? Muito baixinho, mas vamos dizer que fosse essa só para fins de aprendizagem aqui. 1,5 m. Vocês lembram que em toda a população que é medida, né, a gente tem algo chamado desvio de padrão, que é o desvio padrão, perdão, que é o quanto, em média, os valores dessa população, todos os valores, eles se distanciam do valor médio, né? Então, se distanciam do 1,5 m. Então, a gente poderia achar, na distribuição normal, vamos supor que o desvio padrão é meio metro para cima. Meio metro para cima. De acordo com a distribuição normal, todos os valores que estivessem entre menos um desvio padrão em relação à média e mais um desvio padrão em relação à média, representam essa quantidade de proporção aqui, ó, 34,1% de um lado e 34,1% de um lado. Então, desvio padrão populacional de altura, vamos dizer que é meio metro, tá? Obedecendo a distribuição normal, a gente poderia calcular, né, de 1,5 m, que é a média, menos meio metro, 1 metro. Mais meio metro dá 2. Então, entre 1 metro e 2 metros, a gente conclui que, somando essas áreas aqui, né, 68,2% da população tem alturas entre 1 metro e 2 metros. Obrigatoriamente, tá? Assumindo a distribuição normal. Ok? Da mesma forma, se a gente vai 2 desvios padrão para lá, ou seja, 2 vezes o meio metro e 2 vezes para baixo e 2 vezes para cima, a gente já teria 95,4% de toda a população representada dentro dessa faixa em torno da média, tá? Dessa faixa em torno da média. 3 desvios padrão para lá e 3 desvios padrão para o outro lado já seriam quase 100%, ó, 99,7% da população. Então, tudo que é distribuído normalmente ou que é assumido como sendo distribuído normalmente, obedecendo a distribuição normal, obrigatoriamente, pessoal, pode ser, os valores podem ser assumidos dessa forma aqui, tá? Uma vez que a gente sabe a média populacional, a gente sabe o desvio padrão dessa média e a gente diz que aquela variável está distribuída normalmente na população ou está seguindo uma distribuição normal, a gente vai conseguir simplesmente saber qual a proporção de indivíduos que está entre uma determinada altura e uma outra determinada altura. E dizer isso estatisticamente, tá? Com uma certeza, né? Estatística, tá? Então, por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai explorar um pouquinho mais de conceitos ao redor da distribuição normal. Tchau, tchau, até logo.